Olá, aquele abraço. Estamos de volta aqui no nosso Farol Tricolor. Logo depois desse jogo, Bahia 0, Fluminense 1. Fluminense 1, Bahia 0, que o jogo foi lá. O Bahia não jogou nada, uma atuação perdida, de uma equipe desencontrada, acima de tudo, sem elan, sem aquele toque de qualidade, ou pelo menos aquele toque de competitividade. Um time perdidão, viu, Diego? É um resultado ruim, mas justo, né? O Fluminense poderia até Justo. ter, apesar do Bahia ter tido duas boas chances, grandes chances, né? Sim, Com o sim. uruguaio Lúcio Rodrigues, o Fluminense criou muito mais, teve controle do jogo na sua grande maioria. Mas vamos falar tudo sobre esse jogo depois da nossa vinheta. O Farol Tricolor está chegando. Vamos com ela. Pois é, galera, mais um vídeo aqui do nosso Farol Tricolor. Vou soltar aqui nosso botão de inscrições para que você lembre, se está conosco, de curtir esse vídeo, se ainda não é inscrito, de se inscrever no canal e sempre de ativar as notificações para você ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Lembrando que a gente está em vias de lançar o nosso clube de membros. Essa semana deve sair aí com possibilidades para você ter uma relação diferente com o Farol, participações diferenciadas, né, destaques aqui dentro do canal e também fora dele por conta de iniciativas nossas que divulgaremos em breve, pai. Mas é isso aí, mais um vídeo aqui, fizemos a live de pré-jogo hoje pela manhã, hoje sem convidado, só eu e você mesmo, mas muita gente participou, deixou sua opinião, Isso. deixou suas impressões, e infelizmente quem não esteve sintonizado, quem não esteve acompanhando como devia, foi o Bahia, que foi derrotado mais uma vez na Série A do Campeonato Brasileiro, vai ficando com a campanha cada vez mais mediana, em vez de ser uma campanha tão destacada, ainda ali mantendo a sétima colocação, como você destacou pela manhã. O Bahia não perderia hoje a sétima colocação, ainda que fosse derrotado pelo Fluminense no Rio, como acabou acontecendo. Um resultado decepcionante e uma atuação mais decepcionante ainda, uma atuação que assim coloca a luz, coloca holofotes nos problemas que a gente já vem observando do Bahia, e os resultados negativos começam a se suceder, pai. A questão de perder um jogo como para um time como o Fluminense, que vem numa crescente no campeonato, é uma coisa que pode ocorrer. É do futebol, é do jogo, não seria nada de absurdo. O que me deixa perplexo, pasmo, impressionado é a apatia do time do Bahia, até para rimar. Um time absolutamente apático em campo. Quanto mais tempo esse time de Rogério Ceni tem para treinar, mais ele se apresenta mal. O treinador costuma vir com o chororô dele, de que tem pouco tempo, é um jogo em cima do outro, de 3 em 3 dias está jogando, teve uma folga maior essa semana. O Bahia tinha jogado antes numa terça-feira contra o Botafogo da semana passada. Jogou hoje domingo. Tempo demais de folga. Se achou que teve deslocamento, tivesse moral, personalidade e tivesse voz e vez com o Grupo City, dissesse: nós vamos jogar contra o Fluminense no domingo no Rio, aqui no Rio, estamos nessa cidade, depois do jogo contra o Botafogo, bora ficar logo a semana toda, no mínimo 2 dias descansando. Por mais rápido que seja, por mais que seja voo fretado, você não chega, entra no avião e vai embora. Você tem um tempo que espera, tem um tempo que desce, tem tudo isso, 2 horas e pouco de deslocamento e tudo mais. Teve tempo de sobra para isso. E o Bahia continua cometendo os mesmos erros, um atrás do outro. Aquela bola levantada para a área, habitualmente o time adversário faz festa. Então, depois de 5 jogos com resultados sem triunfo, o Bahia ainda pega o Botafogo na quarta-feira que vem, nessa quarta-feira próxima, é Copa do Brasil, enfrenta o maior adversário do tricolor no Campeonato Baiano no domingo. É Campeonato Brasileiro de Primeira Divisão, é jogo na Fonte Nova, mas diante do que o Bahia apresenta de limitações absurdas, sucessivas, não é? E repetidas, não é de se esperar muito do Bahia. E tem mais uma pergunta que mandaram para mim, eu não posso, realmente não vou passar lotado nessa.
Será que o Rogério Ceni perdeu o vestiário? Com essa mania dessa birra, com essa mania de insistência com o Cauli, que tem que jogar porque ele quer que Cauli jogue, com chegar e barrar Luciano Juba, com ficar tirando Biel do jogo, dizendo que ele estava cansado, e Biel dizendo que não estava, que tinha 100% de condição, saiu porque o treinador queria. Essas questões de tirar os melhores jogadores do Bahia das partidas, esse absurdo que os melhores jogadores são os que ficam cansados. Jogadores que não são bons, que não estão aprovados, não se cansam. E hoje, decepcionante Lúcio Rodrigues em campo. Perdeu 2 gols que, se fosse menino da base, Rogério Ceni ia dizer, tá vendo aí? Eu não disse que não estão prontos? Se é um jogador como o Lúcio Rodrigues, não perderia esses 2 gols. Perdeu os gols feitos. Absurdo, um vexame de apresentação, um time perdido em campo, parecendo que já era final de campeonato, que já estava desmotivado, errando passes curtos, decepcionante, Diego. Pois é, situação realmente muito ruim. Vamos falar logo, a gente já antecipei a questão da posição do Bahia, mas vamos trazer a classificação atualizada aqui da Série A do Campeonato Brasileiro, como de praxe. Isso. Né? A gente tem ali o Botafogo na liderança e deixa eu passar para você também essa tela para você acompanhar junto com a gente. Prontinho, a galera de casa já tá com ela. Tá aí para você também a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Tá aí com algum cenário que realmente já tá bem estabelecido lá na frente, com algumas equipes que ameaçam essa posição aí de Flamengo, Botafogo e Palmeiras, que hoje em dia já foi o Bahia, mas hoje em dia parece que tá mais ali pro Fortaleza, Cruzeiro e São Paulo, e o Bahia há 5 jogos sem ganhar no Campeonato Brasileiro, foram 2 empates e 3 derrotas nos últimos 5 jogos, continua ali no 7º lugar, porque tinha uma gordura, nem tem uma gordura, é porque o Bahia estava melhor classificado, né? O Bahia esteve na vice-liderança, esteve no 3º lugar, esteve no 4º lugar, esteve no 5º, no 6º, ele tá descendo, e tá ali no 7º lugar, assim termina mais essa rodada, só que é um término de rodada que tem muitos times que estão com jogos a menos, a gente pode olhar ali o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, né, o próprio Bragantino, tem jogos a menos que o Bahia e podem chegar. O Fluminense, só pra gente falar, ele continua na zona de rebaixamento, mesmo com o triunfo de hoje, mas já se aproxima ali de uma posição melhor, de sair da zona na semana que vem, a depender dos seus resultados. Então o Fluminense, ao contrário do Bahia, vem no movimento absolutamente contrário do Bahia, né? O Fluminense vem de 4 triunfos consecutivos, enquanto o Bahia vem de 5 jogos sem ganhar na Série A do Campeonato Brasileiro, pai. E com aquele detalhe, né? O time fez 29 gols e tomou 25. 29 gols e tomou 25. Tem 32 pontos ganhos. Venceu 9 partidas, empatou 5 e já perdeu 7. Já perdeu 7. Isso. Observe que desses resultados ruins, por exemplo, perder é sempre ruim, empatar nem sempre é bom. Mas desses resultados que não representam 3 pontos, o Bahia, nesses 5 últimos jogos, é como você disse, está nessa situação. Então, 32 pontos ganhos, venceu 9, empatou 5 e perdeu 7. O time fez 29, tomou 25 gols. 25 gols. Não tem jogo que o Bahia faça que não tome gol. Na média, porque o Bahia ganha algumas partidas por 1-0. Então é bem isso. É realmente decepcionante, preocupante, mas eu nunca tive entre os otimistas que acreditavam que o Bahia fosse disputar título, que o Bahia fosse estar apto a disputar Libertadores e tudo mais. Nunca fui dessa linha, não. Mas não quer dizer nada. Rogério Ceni é uma decepção, mas vamos que vamos. Pronto. Eu acho que esse time, inclusive, com outro técnico, estaria numa outra condição, melhor. É possível que sim. Eu vou pedir novamente a galera que curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Vamos colocar aqui, de costume, a escalação do Bahia no fundo, né, para a gente conversar sobre o jogo a partir dela. Deixa eu passar também para meu pai, que ele sabe com certeza, mas tá aí só para acompanhar. E assim, o Bahia começou o jogo relativamente bem, né? O Bahia começou o jogo com alguma imposição no meio de campo,
e principalmente criando uma chance claríssima de gol, né? Uma jogada que saiu ali de Gabriel Xavier, Everton Ribeiro ganhou a disputa e tocou para Lúcio Rodrigues de cara, quase ali da marca do pênalti, e ele chutou para a defesa de Fábio, no rebote não conseguiu fazer o gol. Fábio pegou a bola ali, evitou o gol do Bahia numa chance claríssima, aos 5 minutos, entre 5 e 6 minutos da primeira etapa. Então, esse Bahia, eu só não falei o Bahia de 1 a 11, é sempre bom, né, do goleiro ao centroavante, só para lembrar como o Bahia esteve. O Bahia veio com Marcos Felipe, Gilberto como titular hoje, Gabriel Xavier, Canives de volta na defesa, Iago Borducci, no meio de campo Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, e mais à frente Biel, Everaldo e Luciano Rodrigues. E esse foi o time, e o Bahia começou, como eu disse, muito bem, até essa chance claríssima, desperdiçada por Luciano Rodrigues, a jogada começou com Biel, passou por Everton Ribeiro e chegou até ele em plenas condições de marcar, mas ele não foi feliz na finalização, pai. Depois o Fluminense começa a controlar o jogo, o Fluminense passa a ser superior no jogo, dá para dizer que ali a partir dos 10 minutos o Fluminense foi um time superior e começou a criar chances. Mas essa primeira chance perdida por Lúcio Rodrigues poderia ter dado outro rumo ao jogo, né, pai? Podia, podia. E sem dúvida alguma, o Lúcio Rodrigues está falando de etapas do jogo. Depois eu falo da outra participação dele, lamentável, outro gol perdido por ele, sem dúvida alguma. O Bahia mostrando suas limitações. Suas limitações. Eu falei isso antes da bola rolar e tenho falado isso desde que o Bahia estava em boa campanha, invicto na Fonte Nova, vinha mostrando o serviço do mais, dizendo, essa defesa dá muita moleza. É claro que tem a ver com o setor defensivo, porque o meio de campo do Bahia não marca. O volante do Bahia, Jean Lucas, é atacante. Everton Ribeiro nunca foi de marcar, não é do estilo dele. Caio Alexandre até pode marcar, mas não é aquele marcador efetivo. E aí vai. E aí vai. Lamentável. E o pior, que quando você vê assim, não, esse jogo não foi bom. Aquilo que tem uns que dizem, esse jogo é para esquecer. Eu digo, não, esse jogo é para lembrar. Outros jogos já estão sendo assim. E não há nenhuma perspectiva de que mude. Porque, afinal, o treinador Rogério Ceni diz que o Bahia tem um esquema armado para Cauli. Vejam vocês se pode um negócio desse nos dias de hoje e Cauli estando numa fase ruim. É outro detalhe. Bacauli foi inclusive reserva, como a gente viu na escalação, mas entrou no segundo tempo e muito mal no jogo, né? Entrou pessimamente na partida. Mas o time todo muito mal em termos de produção, Muito de qualidade mesmo, aquela qualidade que a gente apático. fala muito do Bahia, né? Os jogadores em momento, numa tarde, noite, numa tarde, né? Que não chegou nem à noite, mas uma tarde muito infeliz tecnicamente também, muito passe errado. Os últimos jogos têm sido uma Demais. tônica É. impressionante do Bahia. E quando o Bahia errava o passe, aconteceu isso inúmeras vezes no primeiro tempo, o Fluminense encontrava um campo, no primeiro e no segundo, no jogo todo, encontrava Uhum. um terreno fértil para jogar, um campo livre, os jogadores frequentemente sem marcação, conseguia trocar passe no campo de ataque, sendo pouco incomodado, e realmente teve um controle da maior parte do jogo e poderia ter saído com resultado inclusive mais elástico. É verdade que o Bahia também perdeu duas chances claras, da primeira já falamos. E o Flu começou, né, a se impor, né, muito pelo lado direito do seu ataque, né, que hoje não jogou Luciano Juba, jogou Iago Borducci, e ainda assim as mesmas deficiências, os mesmos problemas, né, que foram verificados. O Flu jogando muito por ali, com problema de cobertura, com no o gol do Flu só foi acontecer no finalzinho do primeiro tempo, mas foi um gol que Arias, né, o Arias do Flu, chegou ali no bico da área e três jogadores foram em cima dele, não conseguiram tomar a bola. Ele fez um passe ali na jogada de ultrapassagem, chegou o cruzamento na área para o jogador lá da base, né? Olha a base aí do Fluminense, né? Cadê a nossa base, né, Rogério Ceni? Mas o jogador vindo na base do Fluminense, destacamos isso inclusive no pré-jogo, né? K1 Elias Foi. cabeceou sem chance de defesa, totalmente sem marcação, né? Cruzamento na área, K1 Elias chegou, Caio Canive estava lá perdido no primeiro pau, Gabriel Xavier também marcando um outro jogador, estava marcando o Serna, né? Que fechou ali. Gabriel Xavier estava com ele, Canu, nem sei se estava com alguém ou estava só por ali mesmo, fazendo aquela figuração. E K1 Elias subiu completamente livre, cabeceou,
forte, sem chance de defesa para o goleiro Marcos Felipe. Só um detalhe também que nesse momento do jogo, quando no finzinho, o gol foi praticamente aos 45 do primeiro tempo, nesse momento, Gilberto, lateral direito, já tinha dado lugar a Santiago Arias, saiu Gilberto com aparente desconforto ali, imagino que muscular, e deu lugar a Santiago Arias. O Fluminense, então, virou o primeiro tempo com 1-0 ao seu favor, pai. Isso, como você disse, independentemente de ter jogador da base, o gol ter sido feito pelo Cauã Elias, que veio da base, qualquer um faria aquele gol, porque a bola vem no cruzamento. Os marcadores não acompanham, como você disse, 3 em cima do Arias do Fluminense, que a Arias do Fluminense é o atacante, e não dão conta. A bola vem para a área, ninguém ataca a bola. Impressionante, o cara sobe sozinho e saco. Ali podia ser um menino da base, podia ser um velhinho em fim de carreira, podia ser o goleiro se fosse fim de partida. Ali na frente, do jeito que subiu, a chance era toda dele, totalmente livre. 1-0 para o Fluminense, que teve o merecimento mesmo, que foi melhor no primeiro tempo, mas ainda assim, sem jogar bem, o Bahia perdeu um gol feito com esse Lúcio Rodrigues, o Luciano Rodrigues, e andou perdido no primeiro tempo, sem dúvida alguma, um time totalmente sem cadência, sem enredo, acima de tudo, sem enredo. O que é que o time fez em campo? Então, para fazer o quê? E fez nada. Pois é. E aí, no segundo tempo, o Bahia voltou sem alterações, né? O Fluminense fez uma mudança, mas foi sem alterações que. O Fluminense fez uma mudança na zaga, inclusive, né? Saiu um zagueiro, entrou outro, o zagueiro estava com cartão amarelo, inclusive, naquele momento. E aí o Bahia só foi mexer. Aí sim, mas antes da mexida do Bahia, que já foi aos 17 minutos, o, o jogo começou a transcorrer da seguinte forma: o Fluminense continuou melhor no jogo, né? Foi. Inclusive tendo tido algumas boas chances, uma claríssima que Marcos Felipe fez uma defesa num chutaço a queima-roupa, bateu na cabeça dele, ele chegou já no desespero ali para fechar o ângulo, defendeu com o rosto, né? Uma pancada ali, ele fez uma defesa salvadora para o Bahia. E o Bahia, nesse primeiro momento do segundo tempo, também conseguiu, vez ou outra, chegar com certo perigo, principalmente numa sequência ali entre os 6 e os 10 minutos do primeiro tempo, que o Bahia teve um chute de longe de Everton Ribeiro, a bola Foi. desviou, atrapalhou um pouco o Fábio, a bola se fosse no gol talvez até tivesse entrado, Fábio foi Sim, sim. nela e ela passou perto do gol, e no escanteio, depois desse lance, né, um cruzamento que foi feito por Biel, né? No primeiro pau, o cabeceio, eu até fui olhar depois, o cabeceio, quem desviou aquela bola de cabeça foi Iago Borducci, que estava ali no primeiro pau, desviou a bola de cabeça e aí sobrou na pequena área no segundo pau para esse que é o jogador mais caro da história do futebol nordestino, né? Para Luciano Rodrigues, que não pode, de jeito nenhum, perder um gol daquele. Não estava pressionado, a bola não Não, estava tão baixa, nem tão alta, a ponto dele ter problemas. Era só empurrar pro gol. Era uma bola que, assim, você falou do gol do Fluminense, que tal pessoa faria, até o goleiro. Que ele lançaria até o goleiro se fosse no fim do jogo e empurrar aquela bola para dentro. E, também, também. e Luciano Rodrigues não pode perder um gol daquele. Ou seja, Luciano Rodrigues perdeu duas chances claríssimas no jogo. Não mostrou ainda que veio e porque o Bahia investiu tanto nele, mas é um jogador que, é claro, foi a segunda partida dele, vamos observar a sequência, mas sem dúvida não dá para perder um gol daquele, né, pai? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Eu já disse aqui, se é um menino da base que perde, o Rogério Ceni logo colocaria: mas perdemos aquele gol porque é menino, não disse que não está preparado. Tudo bem que o Lúcio Rodrigues ainda é novo, ainda está com 21 anos, chegou, mas aquela bola ali, novo, velho, chegou agora, chegou ontem, chegou de manhã, chegou há um mês, o que for, ali não tem desculpa. E também não tem desculpa do gramado, hein, Ocene? Vamos ver se o Pois é. gramado teve culpa hoje, nos 2 gols que o Bahia perdeu e no gol que o Bahia tomou. Pois é. Enfim, e aí continuou o jogo, o Bahia começou a fazer as suas alterações, como eu falei, ali pelos 17 minutos do segundo tempo. Entraram Tassiano no lugar de Everaldo e Cauli no lugar de Lúcio Rodrigues. E essas substituições não surtiram efeito, o Bahia continuou errando demais. Cauli entrou muito mal no jogo, Tassiano
Até achei pouco participativo comparado ao normal de Tassiano, que participa bastante da partida, mas não conseguiu se desenvolver também, não conseguiu desenvolver um bom jogo. E o Fluminense continuava melhor, com muito espaço. O Bahia entregando a bola para o Fluminense com passes errados, com jogadas mal feitas. E o Fluminense ali com um espaço tremendo, um espaço enorme, e fazendo jogadas de perigo, né? Mas também sem precisão, né? Sem, vamos dizer assim, sem aquele punch, porque se tivesse tido mais precisão, mais foco, mais, né, ajuste ofensivo ali, o Fluminense teria certamente ampliado o placar no segundo tempo. Não faltaram oportunidades, especialmente de Não. contra-ataque, com a defesa do Bahia desmontada, invertendo bola e o outro recebendo livre, chance atrás de chance de acertar, mas o Fluminense também errou bastante e não conseguiu fazer esse segundo gol para lhe dar uma tranquilidade, mas o Bahia pouquíssimo ameaçou. Já na reta final do jogo teve um lance até interessante, Everton Ribeiro acionou Santiago Arias, que cruzou para Cauli. Cauli poderia ter chutado de primeira, um lance semelhante ao que Jean Lucas chutou no início do primeiro tempo do segundo tempo para fora, mas Cauli tentou fazer um giro, um toque ali, foi desarmado sem conseguir nem finalizar para o gol. Então foi uma partida muito ruim do Bahia, né? Assustou pouquíssimo o Fluminense mais bem postado em campo, os jogadores, ainda que não tivessem momentos de brilho, um pouco mais inspirados do que o do Bahia, né? Martinelli, por exemplo, Matheus Martinelli fez um bom jogo, né? O John Arias também fez um bom jogo, e o menino fez o gol, né? Cauã Elias acabou fazendo o gol, que definiu a partida, terminou assim mesmo, 1-0, pai. E para destacar, o Fluminense não teve a sua grande atuação em destaque. Alguém pode dizer, e o Fluminense fez uma grande partida? Não. Não. Jogou para o gasto, botou 1-0, continuou vendo que a defesa do Bahia entrava água, continuou forçando. E aí, já no finzinho do jogo, ficou tocando a bola, chegou a dar um Foi, olé, ou coisa exato, assim. exato. O Fluminense administrou o jogo, como, aliás, como é o estilo de Mano Menezes. Sim. O time se fecha bem, vai lá, faz o gol, ele já diz, olha, 1-0 já tá bom, já não vou me arriscar muito. Mas o Fluminense até passava uma impressão de que se desinteressou pela partida. O jogo acabou, aquele negócio, pulou a bola com 1-0, só esse time daí não mete medo, não vou me arriscar não, vou me guardar um pouquinho aqui na defesa, na marcação, no encolhimento, tentar chegar pela frente, sem fazer um grande jogo. O Fluminense abafou o Bahia, que foi péssimo nessa partida de hoje. Pois é. Já voltei aqui para nossa tela principal para lembrar você que curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. E vamos fazer agora aquele nosso quadro tradicional já das notas do professor Fernando Cabuz. Pois é, notas do professor Fernando Isso. Cabuz e vamos lá começar aqui. Só teve uma coisa que eu me esqueci de destacar, pai, Diga. nesse jogo, que foi o gol anulado pelo Fluminense, né? Além de tudo, o Bahia cedeu outro gol, que aquilo ali foi nos milímetros, né? Um impedimento por Também. muito pouco, né? Mas uma jogada também bem feita, também pelo lado direito do ataque, ou seja, esquerdo da defesa, jogada feita ali, inclusive em cima de Iago Borducci, e um chute cruzado, sem chance também para Marcos Felipe, que seria o gol anulado, bem anulado, mas por uma quantidade mínima, né? Aquele lance, como se diz, um lance ajustado e não fez, o Fluminense não abriu o placar antes, que foi aos 17 do primeiro tempo, por conta disso. Mas vamos para as notas do professor Fernando Cabuz, começando pelo goleiro Marcos Felipe. Chegou a fazer boas defesas, aquela defesa que bateu no rosto dele, o cara chutou em cima dele, mas ele estava bem colocado. Mas andou se virando bem, como sempre, deu uma moleza, aquela saída de bola, ele deu um contra-ataque ao adversário, que normalmente pega livre e parte para o gol. Nota 5 para ele. 5 para ele. Não teve culpa no gol. Não teve culpa no gol. Mas aquela jogadinha dele que ele entrega ao atacante para sair. Entrega não, para não parecer que eu estou falando mal do cara. Aquela jogadinha de sair tocando e que fica para o atacante, realmente eu reprovo plenamente, e ele está mostrando que tem essa limitação mesmo. Sair pelo meio, ele sempre dá bobeira. 5 para ele. Pronto, eu discordo bastante da nota, eu subo para 7. Acho que o Marcos Felipe não teve culpa no gol e fez outras defesas importantes ao longo do jogo, então vou ficar com a nota 7 para Marcos Felipe.
Lateral direita, eu acho que você pode falar dos dois, né? Nem sei se vale a pena falar de Gilberto, né? Porque os laterais É, foram Gilberto e Iago Borducci, mas Gilberto saiu ainda no primeiro tempo e quem entrou no lugar dele foi Santiago Arias. Aí avalia aí se quer dar nota a Gilberto ou se dá nota só para Arias, como é que vai ser. Então, Gilberto, Santiago Arias e no lado esquerdo, Iago Borducci, que ficou até o final. bom, Gilberto não vou dar nota porque Sim, não deu para avaliar o desempenho. Tentou fazer alguma coisa e tudo, um lance ou outro, não jogou, saiu machucado sem nota. sim. O Santiago Arias não voltou a fazer seu bom jogo, não voltou a fazer o seu bom jogo para o que a gente conhece de melhor do jogo dele. Uma nota 5. Em alguns instantes, meio escondido, em alguns instantes, pouco participativo, se apresentando pouco nas jogadas. 5, pelo que ele se apresentou e quando conseguiu dar conta do recado. Beleza, eu concordo com a nota. E na lateral esquerda foi Iago Borducci. Assim, assim. Os antigos diziam assim: não cheira nem fede, sabe? Sem sal, comida sem sal, sabe? Já mostrou mais de uma partida que está abaixo de Luciano Juba, que não é lateral, hein? Uma nota comprometeu algumas vezes, deixou se envolver. Sim. Uma nota 4 para Iago Borducci. Não mostrou o que veio, não. E pelo que mostrou, veio errado. Eu não, também achei a atuação ruim o Fluminense, inclusive. Eu ressaltei nos outros jogos que ele tinha uma vocação ofensiva maior do que a de Luciano Juba. Só que o Fluminense conseguiu muito em cima dele hoje, nas disputas individuais, nas ultrapassagens ali pelo lado de Iago Isso. Borducci, o gol saiu por ali, o gol anulado saiu por ali. Então eu vou subir, assim, eu subiria para 5 essa nota por causa É. daquela participação no lance que eu vi agora que foi ele que raspou no primeiro pau e que se não fosse o erro lamentável de Luciano Rodrigues, poderia ter nos dado o um empate. Então eu vou subir para 5 pontualmente por causa disso, mas eu acho que o 4 tá justo também pela atuação que teve. Na zaga central, Gabriel Xavier e o retorno de Canives, pai. 5 para Gabriel Xavier, que não esteve bem, e Canives esteve muito mal no jogo de hoje. Também Ficou achei abaixo do lembrando o Gabriel. Canives, abaixo do Gabriel. Ficou lembrando o Canives de zagueiro direito. Sim. Falhando, chegando atrasado. Não sei se a máscara atrapalhou. Não gostei. 5 para Xavier e 4 para Canives. Mesmo É. assim, não merecia 4, ainda achei muito. 5 para um, 4 para o outro. Eu vou por aí também. Muito espaço. O Gabriel ainda tirou realmente mais bolas do que Canives, né? Bolas pelo alto, Tirou, inclusive, e tudo. tirou. Mas eu acho que tá de bom tamanho assim, 5 para um, 4 para outros. No meio de campo, Caio Alexandre e Jean Lucas. Caio Alexandre não esteve bem. Aquilo que ele toma a bola, sai e dá uma dinâmica no meio de campo, dá um desenvolvimento pelos lados de campo, notadamente pelo lado direito, onde ele usa muito. Não esteve bem. 4 para ele, não gostei da sua atuação. Caio Alexandre, nisso aí. Jean Lucas, também mais disperso do que participativo. O cara, quando é participativo, ele entra nas jogadas e dá um resultado. Quando ele está disperso, ele entra na jogada e sai perdendo e fica por isso mesmo. Não gostei. 5 para ele, porque ainda foi melhor do que Caio Alexandre. 4 para Caio Alexandre e 5 para Jean Lucas. Acho que é por aí também. Pensei em 5 para os dois, mas eu acho que tá de bom tamanho. Mais à frente tivemos Everton Ribeiro e o Bahia nessa formação. O Bahia ficou com um desenho parecido que dos outros jogos, né? Comparado aos outros jogos, mas acabou usando 3 atacantes de ofício, né? Que foram Biel, Everaldo e Luciano Rodrigues, mas antes deles, Everton Ribeiro, pai. Foi fazendo o que pôde, tentou fazer alguma jogada, algumas jogadas. Ele agora está deslocado para trás e quando vem à frente mostra serviço, mandou uma bola para o gol. Uma nota, também não tem nota muito alta para ele, não. Também não tem nota muito alta para ele, não. 5 para Everton Ribeiro. Eu daria 6. Everton, 6, assim, ele teve participação em É, 2 lances perigosos, que foram o teve chute isso, dele 6 de para ele. longe. E essa jogada do fim do jogo, eu acho que ele acionou bem. Algumas vezes no segundo Bem. tempo ele chegou a 6 acionar para ele. bem Santiago Concordo. Arias. Eu acho que 6 está de bom tamanho para ele, 6 mas está de bom tamanho. errando muito também, muito passe Muito, errado. muito. Então, ele também foi outro que teve uma queda de rendimento. Claro que a gente sempre espera dele uma jogada especial.
mas ele também teve uma queda de rendimento nas últimas partidas. Mas à frente, como eu disse, o Bahia jogou com 3 atacantes de ofício, ainda que o desenho tático do Bahia tenha sido semelhante, né? Biel ali pela esquerda, no primeiro tempo Everaldo, sabe Deus por quê, pela direita, e Luciano Rodrigues mais centralizado, e no segundo tempo até que inverteram por algum momento, Luciano Rodrigues ficou mais pela direita e Everaldo mais centralizado, como eu acho que faz mais sentido. Mas como é que foram os 3 atacantes, Biel, Everaldo e Luciano Rodrigues, pai? Não foram bem. Sim. Biel até tentou alguma coisa, mas perdeu uma grande chance. Perdeu uma grande chance na É, partida. nesse início do segundo tempo, né? Que foi a hora que o Bahia Perdeu uma ali grande chance. conseguiu Perdeu uma alguma, grande uma chance. sequência de ataques. Até ficou mais tempo no jogo hoje, 5 para Biel. Sim. Everaldo, sacrificadíssimo de ponta direita, um absurdo, uma estupidez. Se o Bahia tivesse diretor de futebol que não fosse executivo de multinacional, já teria chegado junto de Rogério Ceni. Olha, esse negócio de botar Everaldo de ponta direita não existe. Ou você desaprendeu de futebol, ou você está fazendo alguma farra aqui. Não existe o negócio, você está perdidão. Não existe. Então, o Everaldo não tem culpa, não jogou nada. Não tem nada, mas a culpa disso aí é maior, é de Rogério Ceni. E a Nota nota 4 dele? para ele. Nota 4 e 4. por fim Luciano Rodrigues. Ó, quem perde os 2 gols que ele perdeu. 0, 1, 1, porque ele está chegando. Para dizer, bem-vindo, seja bem-vindo. Botou o manto, entrou como titular, nota 1 para ele. Péssimo do jogo, péssimo dos péssimos. Se essa contratação milionária tiver nesse nível aí é que realmente o Grupo Cid não bota dinheiro em nenhum jogador mais. Ô, Carlos Santoro, foi você que trouxe, você que indicou? Como é que foi essa? Aliás, eu falei de manhã sobre isso, hein? Algumas coisas de contratações. Eu não tenho bola de cristal, nem tenho nada disso. A, a bola é a carequinha aqui somente. Mas, Carlos Santoro, Cadives, com essa daí, se foi você, é coisa para perder emprego, hein? Para ser demitido. Nota 1 para esse Lúcio Rodrigues, Luciano Rodrigues. Realmente, os 2 gols que ele perdeu, sem pelada, na praia, já sabe como é. Tomava esporro, não venha não, Grego, não venha mais jogar bem, venha furar meu baba, não. Se pique, na linguagem bem baiana. 1 para ele, péssimo. É, Luciano Rodrigues. é um... Outro dia eu dei 0 pra alguém, mas hoje eu vou dar 3 para Luciano Rodrigues, meio que como um voto de confiança aí pro futuro. Vamos ver como é Por que isso ele que eu se dei 1. sai nos próximos jogos. Mas assim, os gols perdidos foram inaceitáveis, realmente. Poderiam ter tanto o primeiro quanto o segundo mudado radicalmente o andamento da partida. Claro, Poderiam e provavelmente mudariam, né, o andamento da claro. partida. Especialmente o segundo gol, é um gol que não tem nem desculpa, não tinha nem goleiro, não tinha nada, né? Era só realmente fazer, empurrar para dentro do gol de cabeça, bola fácil, gol fácil, que era para Lembrou ser Ademir. feito e poderia mudar. Lembrou E Ademir contra o América de Minas. nossa, acho que foi pior do que o Jademir contra o América de Minas ainda. Porque esse gol realmente Também foi acho. impressionante. Lembrou. Não disse que foi Foi da igual, lembrou. pequena área mesmo, livre, de É, cabeça, fácil, gol fácil de fazer. é. Não tirou É, 0 porque chegou agora. Mas é mas nota ele, 1. assim, eu vou dar o 3 porque eu acho que ele pelo menos estava nos lances, né? Ele buscou, enfim, estava posicionado, buscou os lances, mas realmente muito ruim, né? São gols absurdos. O um não tá de mau tamanho, não, é por aí mesmo. Algum destaque entre os jogadores que entraram? Depena tentou alguma coisa, mas Eu não também mostrou achei ele nada. entrou razoavelmente bem até Depena, pelo menos buscando, errou também, mas buscava Um alguns 5, passes, um né, 5 para ele diferentes. não é Sim, mal dado, não. Um 5 sim. para ele. De resto, não. De resto De nada, eu resto, também acho. não. Também acho. Para fechar, Rogério Ceni, pai. Um. Um para ele. A mesma nota de Lúcio Rodrigues, que é menino novo, ainda não está pronto, mas ele tem que botar. Agora tem o seguinte: Lúcio Rodrigues, Iago Borducci, ele entra porque Rogério Ceni tem admiração pelo futebol dele ou entra porque o Grupo Cid investiu nessa janela de agora e ele tem que botar esses jogadores? Porque Borducci não fez pré-temporada. Chegou aí e não mostrou futebol até agora que representasse condição para ele ser titular. E o Lúcio
também chegou há poucos dias, não mostrou serviço e ele já começou escalando. Aí, aquele negócio que eu digo, ele tira de campo o Luciano Juba, que não vinha tão bem, mas em termos de colaboração, de participação, de empenho no jogo, de interesse na partida, não se compara com nenhum desses. Então não tinha por que tirar Luciano Juba. Aí o papo, ele já deve estar aí, daqui a pouco eu vou ver a gravação da coletiva dele, vai ser que tirei para poupar. Não tem poupar, velho. Tem que botar para jogar agora, no jogo que a gente está agora. Se não der no próximo jogo, você poupa no próximo jogo. E não são 15 minutos, 20, meia hora que você vai estourar jogador. Aí não leve nem para o banco. Então, para Rogério Ceni, culpado direto dessas últimas más atuações do Bahia. Como ele disse algum dia desse em coletiva. Agora me falam quando o time não está mal. Também eu colaborei quando o time esteve bem. Quando esteve bem, teve sua nota. Agora é nota 1. Reprovadíssimo. Pois é. Pois é, galera, deixar aqui mais uma vez o nosso pedido de que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e a gente volta com novidades essa semana, com pré-jogo também, temos 2 jogos importantes, Botafogo na quarta-feira pela Copa do Brasil, partida de volta 1-1 lá no Rio, e no fim de semana tem Bavi também, vamos ver se pode ser finalmente a hora dessa virada de chave no Campeonato Brasileiro da Série A que estamos precisando. Um abraço a todos, algum destaque final, pai, ou encerramos? Não, encerramos. E acreditando que a coisa vai ficando difícil porque o time passa um ar de desmotivado, passa um ar de perdido, um bando em campo. E isso é um péssimo sinal. Perder porque o outro foi melhor, o adversário foi muito superior, deu um show de bola, você ainda disse não teve jeito. Perder por infelicidade, frango do goleiro, pênalti, gol de impedimento, erro de arbitragem, vai lá, outro jogo mesmo. Agora, perder com muita apatia é demais. Aquele abraço, até a próxima. Prestigie o nosso farol. Beleza, valeu galera, bora Bahia, até a próxima, a gente volta em Bora, breve Bahia! com vocês com novos conteúdos. Tchau, tchau.